E neste momento, eu consigo ver que você vai deixar o like nesse vídeo. Ramu, 今のシーザーのバンダナ攻撃でもはやお前は負けている。 Salve galera, Rafael Fi aqui no Teologia em Hollywood. Hoje para finalmente falar de Jojo aqui no canal. Eu sei que esse anime é um clássico, né? É difícil você não conhecer pelo menos ali algumas de suas trilhas sonoras que são bem marcantes, que são usadas em memes ali, referências em filmes, séries, etc. É uma obra incrível, é um verdadeiro clássico e eu sei, estou muito atrasado, demorei muito para começar a ver o Jojo e eu vim aqui para falar que eu assisti até a sua parte 2 e vou tecer aqui alguns comentários do que eu tô achando até agora na história. Sei que eu tô bem no comecinho, que eu tô engatinhando ainda na obra, não conheço quase nada de Jojo, mas eu já vou trazer aqui algumas considerações sobre o que eu tô achando da obra, trazendo aqui algumas leves reflexões teológicas, né? Mas eu não poderia deixar de vir aqui. Eu terminei a parte 1, a parte 2, que vem como uma temporada só na Netflix, né? Mas que não pude deixar de vir aqui trazer rapidamente os meus sentimentos, as minhas sensações de como eu tô empolgado com essa obra, do que eu senti, de como eu tô me sentindo ali depois de ter acabado de assistir essas duas primeiras partes. Então, fechou? Então, se você é um membro da família Joestar, já deixa o seu Ramon aqui no like, já comenta e compartilha com os amigos, se inscreve aqui no canal e bora trocar ideia sobre o vídeo. Chega comigo. Bom, sobre o que eu posso falar de Jojo? Eu acho que a palavra perfeita que define essa obra é exagero. Exagero em todos os sentidos, desde aqueles personagens bombadões, musculosos ali pra cima e pra baixo, desde a gritaria, etc. É até engraçado porque algumas pessoas que não gostam de anime, que não têm costume de assistir anime, elas sempre ficam chocadas, escandalizadas, né, com algumas obras ali de animes, etc., de como o japonês são escandalosos. É claro, isso só no anime, né? A gente sabe que japonês na vida real não se parece nada com aquilo, mas que em animes é uma gritaria, um escândalo, o personagem parece que só sabe falar gritando, etc. E parece que isso é elevado à 10ª potência em Jojo, né? Os personagens ali só falam gritando, berrando o tempo todo, mas eu acho que isso que torna essa obra ela tão incrível. Não é à toa que ela traz no seu nome, né, o bizarro. E acho que isso que torna a obra ela tão incrível, né? Mas ao mesmo tempo ela é 880, né? Então ou você ama ou você odeia. É claro que num primeiro momento, para quem não tá acostumado, vai causar um estranhamento, né? Mas eu acredito que até ali o 5º episódio você já se acostumou e, né, se você tiver a paciência, depois do 5º episódio, acredito que você já vai estar totalmente imerso naquele universo e que você vai embora ali acompanhando aquela história muito extraordinária, muito incrível, muito marcante, né? Apesar da sua história, pelo menos até onde eu tô, ela é simples em muitos aspectos, né? Então é uma história basicamente que vai envolver ali vampiros e zumbis, né? O que já é muito maluco e incrível ao mesmo tempo, e que ela é bem básica ali, uma luta do bem contra o mal, com um protagonista, principalmente o Jonathan, né? O primeiro protagonista, ele ali é bem basicão, bem estereotipado, mas que é uma obra muito marcante, é uma obra muito incrível e que tem seus momentos sensacionais e marcantes, por isso que é uma obra tão maravilhosa, tão incrível, né? A sua trilha sonora, ela é fantástica, não só de abertura e de encerramento, mas as trilhas que acontecem no meio da obra ali são fantásticas, elas são muito marcantes, são muito ali momentos ali que você fica totalmente imerso no que está acontecendo ali, seja nos diálogos, ainda que gritando o tempo todo, mas seja nos diálogos, nas lutas bizarras, seja naquela trilha sonora ali muito criativa, muito incrível, que também te deixa totalmente imerso ali em tudo que está acontecendo. E aqui, é claro, também não posso deixar de falar das próprias lutas em si, que eu acredito que é uma das marcas do Jojo, né? E é claro, só um comentário aqui é de que eu tô no começo da obra, então por favor não deixem spoilers nos comentários, né? Mas bora, claro, continuar trocando ideia aqui sobre essa obra magnífica aqui nos comentários. Talvez, quem sabe, futuramente eu traga ali comentários sobre as próximas partes, as próximas temporadas, mas assistindo já essas duas primeiras partes eu não pude deixar de notar o que foi a criatividade nas lutas, né? É incrível porque as lutas elas não são monótonas, não é só trocação de soco ali, uma criatividade num golpe novo, coisa do gênero, não, a criatividade do começo ao fim, seja na ambientação, seja nos instrumentos usados nas lutas, seja nas lutas em si. Então um dos personagens ali tem uma hora que ele vai lutar e ele pega um bate-bate, ele pega literalmente um bate-bate
Tá certo que aquilo lá realmente é um instrumento muito violento, você já brincou com aquilo, talvez você tenha se estourado ou estourado alguém que estava próximo, então aquilo realmente é muito perigoso, né? Com ramon ou sem ramon, aquilo é uma arma mortífera ali, letal. Mas ainda assim, a criatividade de você pegar um objeto, um brinquedo ali, você usar na batalha, tem uma outra luta ali que você acha que os dois personagens vão fazer uma trocação e de repente um dos personagens propõe, não, vamos fazer aqui uma corrida de cavalos, e não são cavalos qualquer, são cavalos zumbis, cavalos vampiros ali, que correm infinitamente mais rápido, são muito mais poderosos e que é num ambiente de gladiação ali com armas e etc. E você vê ali poderes sendo usados e trapaças e estratégias, e isso aqui é só um exemplo de muitas das coisas que acontecem em Jojo, de que como as lutas elas não param, a criatividade ela é sem limite, parece que você nunca fica entediado nessa obra, porque são sempre coisas novas e bizarras, é claro, né? Se você ficar tentando ser racional, lógico, aqui é claro que se você for o chatão, aquela pessoa que estraga a festa, você vai ficar querendo arrumar defeito, querer ficar arrumando problema e não vai gostar da obra. Mas se você se entregar na obra, não é só se jogar, abrir os braços e se jogar ali, você vai se divertir muito, porque a obra ela é muito criativa, suas lutas ali são sempre inovadoras, sempre inventivas, né? E a gente fica sempre com uma risada, com um sorriso no rosto, como a gente dá risada nessa obra, mesmo em momentos que não são necessariamente de comédia, mas parece que você tá rindo o tempo todo ali, que é uma obra muito divertida. E é claro, aqui eu não sei, pelo menos na parte 1, parte 2, eu acredito que o nível da ameaça ali, ela escalou demais, né? Com os Homens Pilar, eles são basicamente divindades que ficaram mais poderosas ali depois do uso da Pedra Ágia, e que eu não sei, sinceramente, como que serão nas próximas temporadas. Eu acredito que, do jeito que o autor é maluco, aparentemente, ele vai conseguir escalonar ainda mais o nível de ameaça ali presente, mas que ele já tá bem absurdo. Logo na sua segunda parte, ele já tá um nível absurdo demais. E eu não posso deixar de falar aqui do que é o Joseph Joestar. Para mim, o melhor protagonista até agora. Né? Claro que o Jonathan ele também é bem marcante, você se apega a ele rapidamente, né? Com o senso de justiça dele, etc, etc. Mas o Joseph, para mim, pelo menos ele é o melhor até agora. Meu, que protagonista sensacional, um dos meus favoritos, assim, tá facilmente um dos meus top 5 melhores protagonistas de todos os tempos, porque, cara, ao mesmo tempo que ele é folgado, ele é inteligente, ele é astuto, ele é estrategista, mas ao mesmo tempo é um pouco medroso, e é engraçado, e é malandro, e aquele poder dele lá de prever o futuro, que a gente não sabe se é poder ou se é inteligência dele propriamente dita, mas cara, é incrível quando no meio das lutas dele, ele virando pros personagens e fala, ó, agora, nesse exato momento você vai falar tal coisa, e o personagem vai falar aquilo. Meu, aquilo é... Nossa, que é difícil descrever em palavras ali o prazer que eu tinha em ver esses momentos, como a gente vê aquele personagem ali ferradão fazendo aquelas coisas, você fala, nossa, que personagem incrível. E por mais que ele usasse isso em quase todas as suas lutas, você fica esperando o momento que ele vai fazer isso, né? Não enjoa, não perde a graça. Quando ele entra em uma luta, você já espera ele falar, não, vai, mostra ali mostra ali o seu haki da observação avançada, né? Uma referência do N-Pince aqui. Mas mostra ali, prevê o futuro aqui, mostra pra gente que você tá muito mais à frente do que aquele inimigo que tá na sua frente, né? E aqui, novamente, né, a gente percebe que essa obra é um clássico e de que, quem sabe, talvez, ela realmente tenha servido de referência para diversos outros animes, né? E aqui, é claro, eu não tô trazendo dados técnicos, que eu nem sei quando que o Jojo surgiu, quem surgiu primeiro ou não, mas eu não sei quem influenciou quem, mas, por exemplo, a gente vê a respiração, ela sendo ali um ponto importante, fundamental nas batalhas, nas lutas, de como a respiração, o controle da respiração é fundamental. E é claro que tem um conceito ali, eu não sei se indiano ou budista, desse controle da respiração, de como ali as energias entram na respiração, na narina direita, esquerda, etc. Tem ali um contexto ali por trás, ali até um tanto religioso, mas ainda assim a gente olha esse esquema de controlar a respiração e etc. A gente lembra de que de Kimetsu no Yaiba, né? É difícil a gente não lembrar disso, não sei se foi uma influência direta ou não, mas é interessante a gente perceber a referência. E a gente pode perceber a referência também nos Homens do Pilar, né? Com aquela cuequinha ali enfiada bem, né? Com aquelas tanguinhas ali, a gente vê uma coisa parecida acontecendo também em Jujutsu, a gente também não sabe se é uma referência direta ou não, mas é engraçado a gente ver aqueles personagens. E aqui fica um comentário também de que, meu, nessa obra só tem personagem mala, cara,
que tanto os protagonistas como vilões também são marcantes. Você se apega aos vilões porque eles são extremamente sensacionais, eles realmente têm aquelas poses, eles são todos B10, assim, são todos personagens incríveis, sempre com pose, sempre botando uma mala, e você realmente fica ali admirando todos aqueles personagens, são incríveis, você se apega a todos eles, mesmo aos vilões, os vilões com os cabelões bonitões, assim, você olha e fala, rapaz, é só personagem da hora, por isso que essa obra ela é tão incrível, né? Bom, se a gente fosse tecer aqui algumas análises, algumas aplicações teológicas, a gente poderia levemente falar de algumas coisinhas aqui, é claro, né? Então, por exemplo, a gente vê o Dio e o seu pai, e a gente pode trazer esse questionamento de maldição hereditária, né? Então, o pai do Dio era uma pessoa terrível, será que o Dio ali também ele não herdou essa maldição hereditária que o torna um personagem tão detestável desde o começo? Por mais que ele recebesse tanta bondade ali da família Joestar, ainda assim ele retribuía sempre com o mal, ele sempre queria mais, por mais que ele recebesse bondade, parece que nunca era o suficiente, ele sempre queria mais. E fica essa discussão. E é claro que assim, essa é uma discussão interessante de uma maldição hereditária, a gente poderia até trazer uma discussão principalmente no Antigo Testamento, de como alguns textos parecem que apontam por esse caminho, mas acredito que a ideia em si, como a gente entende hoje, como é trazido em alguns meios teológicos, ela não é uma ideia bíblica, na verdade eu acredito que é uma ideia que vem muito mais de outras religiões pagãs ali, e de que a Bíblia ela não aponta para essa realidade. Quando a Bíblia ela aponta, ela fala desse aspecto de uma possível maldição ou de uma maldade que passa de geração em geração, acredito que é muito mais no quesito exemplo. Então, se eu venho de uma família disfuncional, se eu venho de uma família em que é normal, por exemplo, vício em drogas, em cigarros, em alcoólicos, etc., é natural também que as gerações seguintes, não é regra, mas é natural que eles sigam esse exemplo como se fosse uma coisa natural, como se fosse uma coisa normal e etc. Então, acredito que a Bíblia ela vai trazer muito mais esse aspecto de imitação de gerações anteriores, e por isso que esse mal ele acompanha diversas gerações, não no sentido de que é uma maldição, que é algum demônio na família, mas no sentido de que é o exemplo que é passado de geração em geração e que é muito difícil de quebrar com esse ciclo. Não é impossível, mas é difícil. Lembrando também que no caso do cristão, a gente tem de ter em mente que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que na cruz, Cristo se fez maldição por nós. Que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo, e o inimigo não nos toca. Então o cristão não tem de se preocupar com esse negócio de maldição hereditária. E se vocês estiverem em uma igreja em que a liderança talvez queira te convencer disso, se for algum irmão qualquer falando besteira assim, a gente releva, mas se for uma liderança, principalmente na figura do pastor, tentando insinuar ou dizendo abertamente que há alguma maldição na sua família que precisa ser quebrada, que você precisa fazer alguma oferta específica ou alguma atividade, alguma ação específica, eu te aconselho fortemente a você deixar essa igreja, porque o evangelho infelizmente não está sendo pregado corretamente. Então a gente pode trazer aqui diversas discussões teológicas, até morais, né? Então é interessante o respeito que alguns personagens têm entre eles, né? O próprio Jonathan e o Dio, eles têm uma relação complexa ali, por mais que eles são inimigos mortais ali, ainda assim parece que há um carinho, há um vínculo, há um laço entre os dois, em que eles de fato eram uma espécie de irmãos, né? Por mais que eles fossem inimigos, existia um respeito entre os dois ali. A morte do Jonathan é bem emblemática ali, em que ele acaba ali abraçado com a cabeça do Dio e etc. Então tem um vínculo ali, a gente vê também o Joseph tendo uma relação de respeito, de admiração, de até cuidado para com o inimigo dele. Eu não vou lembrar o nome daquele pilar em específico, mas com o seu inimigo ali, e a gente vê essa relação de respeito, né? Por mais que fossem inimigos, há ali uma cooperação, há um respeito, há uma certa lealdade, há honra entre eles. Então é legal a gente perceber essas coisas em uma obra que a gente não vê muito por aí. A gente pode trazer também essa questão da família, de como ela tem um peso, de novo, não no sentido de ser uma maldição hereditária, não no sentido de ser um destino, etc. Embora a obra vá falar um pouco de destino às vezes, mas essa questão da ligação, do vínculo na família. Então, por exemplo, estou na parte 2 ainda, não sei se a família Zeppelin lá vão aparecer mais vezes. Eu acredito que sim, mas até a parte 1 e parte 2 a gente tem dois Zeppelins ali, e os dois eles são marcados pelo sacrifício, eles são marcados de entrega da sua vida para que a história ela se desenvolva, para que a história continue,
para que o mal seja vencido, para que o bem vença o mal, para que os protagonistas ali consigam uma nova chance, uma nova oportunidade para vencer o mal, né? E acredito que isso fica um pouco mais evidente ali, até a figura cristã, quando a gente vê o Caesar entregando a sua vida ali, ele lutando contra o inimigo. Infelizmente ele não consegue vencer esse inimigo, mas ele usa ali suas últimas forças, ele usa sua última respiração, sua última energia Ramon, para fazer uma boia ali de sangue e entregar um símbolo de esperança para o Joseph continuar seguindo em frente, de tal forma que até o seu inimigo ali, um dos pilares, ele reconhece aquilo e ele vira de costa e deixa aquele sacrifício não ter sido em vão. Então é muito bonita a mensagem. A própria pedra que cai ali em cima do Caesar e os Maga, ela tem um formato de cruz, então a gente lembra bastante, né, dessa ideia de um sacrifício que acaba com o mal, um sacrifício que destrói o mal, que torna a aniquilação do mal possível, desse sacrifício que dá esperança, desse sacrifício que dá nova vida, desse sacrifício que dá uma esperança para o futuro. Então é bonito a gente perceber isso aqui. Então, da mesma forma que a família do Zeppelin ali sejam marcados pelo sacrifício, pelo menos até agora, os Joestar também têm essa ideia de serem os protagonistas nessa batalha contra o mal, de serem eles ali linha de frente nessa luta, nessa batalha contra o mal. A gente viu isso com Jonathan, a gente viu isso com Joseph. E por mais que eles mesmos não tenham se conhecido, eles mesmos não tenham conversado entre si, não tenham se influenciado, parece que há ali uma linha de dentro da obra, obviamente, de destino mesmo que os traz para o campo de batalha, que os traz como cavaleiros necessários nessa batalha contra o mal. E a gente lembra aqui esse conceito de família muito importante que foi perdido no dia de hoje. Antigamente, o que dava a identidade da pessoa era a família que ela pertencia. Então, qualquer obra medieval que você for perceber, você vê ali a importância das famílias, né? Então, eu sou fulano, filho de ciclano, de beltrano e etc. Então, a família a quem você pertencia era muito importante, porque era aquilo que marcava a sua identidade. E aqui em Jojo, isso ainda está presente na família do Zeppelin, na família dos Speedwagon, na família dos Joestar, né, de como eles têm esse laço, essa família, de que aquilo é a identidade deles, de que aquilo os marca como os grandes protagonistas nessa luta contra o mal. E a gente lembra o quê? Da nossa nova identidade em Cristo Jesus, que nós também morremos, nascemos de novo e fazemos parte de uma nova família, fazemos parte de um novo reino, do reino de Deus, que a gente tem um novo nome, que a gente tem uma nova identidade, que a gente tem uma nova identidade em Cristo Jesus, que a gente faz parte de uma nova família, e essa família, agora unidos ao corpo de Cristo, que também marca a nossa identidade, e essa nossa identidade que também marca a nossa missão aqui na Terra, que também vai marcar o nosso modo de vida, o nosso proceder aqui nessa Terra, e que vai determinar o nosso papel que nós devemos seguir aqui, sendo sal e luz nessa terra, porque nós fazemos parte do reino de Deus, somos filhos e filhas de Deus, e não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos para que o reino de Deus seja propagado nessa terra e de que o nome de Deus seja proclamado em todas as nações e seja louvado por toda a eternidade. A gente pode pensar aqui também de como os homens pilares, eles são essa força da natureza, né, de como eles são esse mal ancestral que está presente ali na criação há milhares, dezenas de milhares de anos atrás, de como eles têm toda essa força, de como eles são praticamente divindades vivas, que são quase imortais, quase indestrutíveis. E a gente lembra que de fato há um mal ancestral andando ao nosso derredor, que é o próprio Satanás, que ele é uma força da natureza, uma força espiritual ali terrível, que nós e nós mesmos também não temos forças para vencermos dele sozinho, e de que nós devemos tomar cuidado de que o mal paira à nossa volta e é um mal poderoso que nós não devemos brincar e não devemos levar com leviandade. Mas ao mesmo tempo também é interessante que essa energia Ramon, ela tem essa ligação com a energia do sol, e a gente lembra rapidamente também quem que é o nosso sol da justiça, quem que é a luz do mundo, que veio ali nos resgatar dessas grandes trevas, de quem é o reino de luz que nós fazemos parte. A gente lembra sempre dessa ideia de luz ali eliminando a escuridão que há no mundo, eliminando o mal que há no mundo, e a força Ramon, a energia Ramon também está intimamente ligado com o sol. A gente pode fazer
forçando um pouco a barra aqui, é claro, a gente pode fazer essa ligação também de que é somente naquele que é a verdadeira luz do mundo em que a gente pode funcionar como luzeiros nesse mundo, que a gente pode funcionar como sal e luz nessa terra, quando nós estamos nele, na verdadeira luz do mundo, e é nele, por meio dele, que nós temos força agora de enfrentar o mal que nos cerca, de enfrentar o mal que inclusive habita em nós, que é o pecado. E por fim, eu posso mostrar aqui também a importância das alianças, das amizades, das companhias, desse senso de comunidade. Então, por mais que a família Joestar ela esteja sempre na linha de frente, na luta contra o mal, e por mais que sejam praticamente eles a protagonizarem todas as lutas, todas as batalhas, então, por exemplo, os homens pilares ali, eu realmente acreditei que em algum momento seria uma luta de um para cada, né? Um ficaria com Caesar, o outro com o Joseph, e o outro com a Lisa. Só que quando a gente vai ver, o Joseph ele luta e ganha dos 3. Mas ainda assim, isso não elimina de forma nenhuma o papel dessas pessoas na jornada do Joseph e do Jonathan também, com o Speedwagon ali e outros personagens que apareceram. A gente percebe de que nossa caminhada, de que, falando do Jojo aqui, mas de que eles precisavam de pessoas tanto dessas amizades, tanto dessas pessoas importantes que serviram para incentivá-los, que serviram para treiná-los, que serviram para acompanhá-los, que serviram para dar valor e significado à vida deles, que serviram para eles terem uma nova força, uma nova motivação de viver. Então é lindo até mesmo a relação do Joseph e do Caesar. Ela foi muito bem trabalhada, mas muito bem mesmo. Eu gostei muito ali do desenvolvimento do laço entre os dois, em que os dois começam ali como uma espécie de rival, que sempre aparece em diversos animes por aí. A gente lembra de Sasuke, Naruto e tantos outros rivais que tem por aí, mas que aqui é tão belo, tão perfeito, tão bem trabalhado, né? Os dois começam como rivais ali, mas que vai se desenvolvendo de uma maneira bem orgânica e natural, não é forçado, é muito natural, muito orgânico como vai se desenvolvendo, como vai se desenrolando aquela amizade, e de que como no final, realmente uma amizade muito linda, muito bonita, como os dois treinando juntos ali, eles criam esse laço ali quase que de irmãos também. Então é muito bonito mesmo como essa amizade se desenvolveu. E a gente aprende aqui que todos nós também precisamos de ajuda, que nós não somos ilhas isoladas. Muitos de nós talvez tenhamos essa sensação que a gente não precisa de ninguém, que a nossa vida não diz respeito a ninguém. Então, um dos versículos que o pessoal mais cita hoje em dia, o D.A. Carson vai até brincar em que hoje em dia o versículo mais conhecido da Bíblia não é mais João 3,16, mas é não julgueis para não ser julgados. Mas por que as pessoas elas adoram esse versículo? Porque justamente quando pessoas são confrontadas em seu pecado, quando pessoas são confrontadas nas suas atitudes e comportamentos, elas rapidamente levantam esse versículo como escudo, assim, ó, você não pode me julgar. Sendo que, obviamente, aquele versículo ele vai ter uma situação, vai ter uma explicação específica, mas o que a gente vê na Bíblia é justamente que nós fazemos parte de uma família. E fazendo parte de uma família, nós temos sim responsabilidade com o corpo de Cristo. E nós temos sim responsabilidade moral diante dos outros. De tal forma que essas pessoas elas têm o dever também de nos corrigir em nossos pecados e em nossas falhas. Então, ao invés da gente levantar o escudo de não julgueis, a gente deve ter humildade de reconhecer os nossos erros, a gente deve ter humildade, né, ser rápido para ouvir e tardio para falar. E a gente precisa, né, dessa comunidade, a gente precisa dessa família, a gente precisa de pessoas à nossa volta. E não é à toa que Deus ele nos salvou não para nós vivermos vidas isoladas, vidas de fé isoladas, mas Deus ele nos criou para que nós vivêssemos em um novo corpo, em uma nova família, em uma nova comunidade, uma comunidade de fé, a Igreja de Cristo Jesus. A igreja ela é um dos maiores presentes que Deus dá para a gente, junto com a salvação. O corpo de Cristo, a família de Deus, ela é imprescindível na vida de todo cristão. Ninguém veio para esse mundo para viver sozinho, solitário. Ninguém aqui é um batalhador ali que não precisa de ninguém. Ninguém ali é um herói da fé que não precisa de companhia, que não precisa de ajuda. Ninguém é autossuficiente. Todos nós precisamos de irmãs e irmãs para nos acompanharem em nossa caminhada, para nos acompanharem em nossa jornada de fé, nossa jornada de peregrinação aqui nessa terra. E graças a Deus porque nós temos a igreja. É um lugar de pessoas problemáticas, de pessoas com defeitos, de pecadores como você e eu, é claro, pessoas que muitas vezes vão nos machucar, vão nos desapontar, mas que ainda assim é um grande presente de Deus, é um grande centro de treinamento, é uma grande família em que nós podemos aprender, em que nós podemos crescer, em que nós podemos ser abençoados. Fechou? Então esses foram meus comentários de Jojo, algumas aplicações teológicas. Eu sei que foram poucas,
poucas até, né, mas ainda assim eu não pude deixar de trazer aqui as minhas considerações de como eu gostei demais desse anime, de como, né, a gente já percebe algumas mensagens bonitas assim no passado ali, e de que eu tô empolgado demais para inclusive continuar assistindo essa obra e espero muito realmente poder trazer aqui para o canal de novo, né? Então se você é fã de Jojo, né, um cristão fã de Jojo, deixa aqui nos comentários a sua opinião, deixa se você já percebeu também alguma dessas mensagens bíblicas, se você percebeu alguma outra, se você é fã do Jojo, né, por favor, peço de novo para não me dar spoilers, mas se quiser, né, me deixar ali, sem entrar em spoilers, mas se quiser me deixar ali com uma expectativa ali de coisas futuras que podem acontecer, para aumentar ali minha expectativa, para continuar acompanhando a obra, fiquem à vontade, né, eu espero muito poder falar de Jojo aqui com vocês de novo, fechou? Então é isso, gente. Te convido mais uma vez a curtir, comentar, compartilhar o vídeo, a se inscrever no canal e fazer parte dessa comunidade em que nós falamos da palavra de Deus e na cultura em geral, na criação de Deus em geral. Fechou? Então é isso, meus irmãos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!